Palavra de honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Palavra de honra. A crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra pela CBN Campinas e eu mando um abraço à minha querida amiga secretária de Tecnologia e Inovação do município, Adriana Flose, que capitaneou um dos mais importantes eventos da região metropolitana, o Fórum de Varejo da ASIC, um estrondoso sucesso, com a participação de inúmeras empresas que marcaram presença. E estendo essa saudação a todas elas na pessoa do presidente Edson Yoshimito Sugawara, do Cicobi Paulista. Nessa semana voltamos a falar das eleições, haja vista que o que eram favas contadas não atingiu a expectativa de grande parte da mídia e dos institutos de pesquisa. A estatística mostrou que a diferença entre Lula e Bolsonaro não era o abismo que fora criado. A ideia do voto útil, coisa abominável para a cidadania, pois de nosso ponto de vista voto é inegociável, naufragou. Os institutos ou agiram de forma tendenciosa procurando condicionar ou direcionar os votos ou erraram de maneira grosseira, nada profissional, nessa indicação da suposta preferência dos eleitores. É preciso rever os critérios e a maneira como as pesquisas podem interferir no voto do eleitor, mas principalmente é preciso desvincular a análise jornalística desses números que são interpretados com parcialidade. De qualquer forma, chegamos ao segundo turno e estas serão semanas de muito trabalho para todos os candidatos e suas equipes. No programa de hoje, recebemos o senador eleito por São Paulo com mais de 10 milhões de votos, o astronauta Marcos Pontes. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco porque aqui o seu direito é o nosso tema. Palavra de honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Agora, entrevista. Muito bem, temos o privilégio de receber na CBN Campinas, no programa Palavra de Honra, o senador eleito por São Paulo, o astronauta Marcos Pontes. Tudo bem, senador? A campanha continua agora no segundo turno? Olha, hoje foi um dia bastante movimentado aqui. Eu estou muito feliz. Eu queria agradecer a CBN, agradecer a vocês, todos aqueles que estão nos ouvindo, e aproveitar aqui o canal para agradecer a todos os ouvintes que votaram em mim, que votaram seu voto de confiança. São mais de 10 milhões de paulistas, e agora uma responsabilidade muito grande, muita coisa para fazer. Eu estou com uma expectativa enorme já de começar esse trabalho aqui para São Paulo. O segundo turno já começou. Como é que o Marcos Pontes, senador eleito por 10.714.913 votos, vai ajudar o governo do presidente Bolsonaro? Olha, tem muita coisa agora nesse mês, no segundo turno. Eu já estou até aqui com 2 votos aqui, um do Tarcísio, 10, um do
presidente Bolsonaro aqui em 22, eu vou percorrer o estado aqui junto com o Tarcísio, também o Brasil junto com o presidente Bolsonaro, tentando me desdobrar aí bastante. Eu tenho a vantagem de ter uma imagem muito conhecida no Brasil todo, o que facilita e traz aí também uma credibilidade grande junto com o processo, também para, lógica, vamos dizer assim, a reeleição do presidente Bolsonaro é uma coisa muito lógica, muito importante, né, para o país. Nós conseguimos reestruturar, durante o governo Bolsonaro, eu fui ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e de Comunicações, então o governo Bolsonaro conseguiu estruturar o país com reformas muito importantes, mesmo passando por uma pandemia, mesmo passando por uma guerra, e isso precisa ter continuidade. Agora a gente tem a maioria no Congresso, e isso vai ser muito importante para que a gente consiga colocar essas reformas estruturantes que o país, pensar aí na reforma tributária, reforma administrativa, a funcionar. Isso vai ser benéfico para cada um dos brasileiros, né? Então é muito importante a reeleição do presidente Bolsonaro. O Senado mudou de cara, passa a ter agora a força dos senadores do governo. Como isso pode impactar em temas delicados, como, por exemplo, questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal? Já existe alguma perspectiva pela frente ou isso ainda não foi conversado, senador Marcos Pontes? Agora nós temos uma maioria bastante expressiva, né, no Senado. A gente consegue trabalhar nos sistemas importantes. É importante sempre pensar na nossa Constituição, né, trabalhar com o presidente disse dentro das 4 linhas da Constituição e que haja um equilíbrio, né, entre os 3 poderes, de forma que nenhum exceda as suas atribuições, né, e direitos. E isso vai ser feito, né, da forma tranquila, da forma necessária, né, dentro do Senado. E eu tenho certeza que os meus amigos senadores entendem a importância disso também. Então, é um momento importante para o país, é um momento que o Brasil precisa crescer. Nós saímos da pandemia, saímos de uma guerra, o Brasil já tem dado resultados muito importantes em termos de geração de emprego, dá para ver aí também na recuperação do PIB, né, sempre superando as expectativas mais negativas, e com certeza esse trabalho conjunto do Executivo junto com o Legislativo, e também, porque não, certamente junto com o Judiciário, os 3 poderes trabalhando em prol da população, daquelas pessoas que pagam imposto para manter o governo, e de preferência que seja um governo enxuto, um governo pequeno, que não coloque peso extra em cima do trabalhador, em cima das empresas, em termos de impostos, redução de impostos. Então, muita coisa tem que ser feita aí. A reforma tributária faz parte extremamente importante desse processo como um todo também. Senador Marcos Pontes, os institutos de pesquisa naufragaram, erraram para valer nessas eleições. Erraram também com a expectativa da sua eleição, da marca senador Marcos Pontes. Como é que você vê esse fato, esse erro grosseiro dos institutos hoje? Olha, quem trabalha com estatística, né, eu tive essa parte na minha vida, né, como engenheiro, sou formado pelo ITA, né, Instituto Tecnológico Aeronáutico, que era piloto de teste e engenheiro. Então, engenheiro de teste também. Então, trabalhava muito com estatísticas, amostras, análise, convergência, correlação, toda essa parte. E você vê que, às vezes, quando falando em termos de estatísticas, em defesa dos institutos, talvez, mas, às vezes, um fator considerado de forma errônea, né, quando você faz o desenho da amostra ou a metodologia, muda completamente o resultado, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Eu, durante a minha campanha, uma coisa que ficou muito clara, eu cheguei por último, né? Eu até me senti que o próprio Ayrton Senna, quando ele tinha aqueles problemas da largada, ficava no box, ele saía por último, depois ia passando os outros corredores lá na chuva e ganhava a corrida. Eu me senti dessa forma, porque eu fui o último, né, a entrar para a campanha como senador. Eu cheguei ali praticamente no início da campanha, quase dia 16 de agosto. E consegui, né, superar todas as dificuldades com uma equipe pequena, muito hábil. Eu queria agradecer a minha equipe também, parabenizar todas as equipes que se desdobraram. Foi realmente um exemplo de participação, dedicação de cada um. Agradecer o partido também, o PL, que deu todo o apoio, né, para que isso acontecesse. E durante esse período de campanha, eu visitei muitos lugares do estado de São Paulo, conversei com muita gente, foi muito gostoso, diga de passagem, isso aí, e ver o carinho das pessoas. Então eu sentia ali, vamos dizer assim, era uma pesquisa de pessoa a pessoa, né, vamos dizer assim. Então eu estava muito confiante na minha
a vitória. Eu estava vendo, mesmo com bastante dispersão dos pontos, né, eu fui numa sequência histórica nas análises das pesquisas, ficou muito clara a subida da minha pontuação bastante elevada. Então, havia uma expectativa minha muito grande que no momento da eleição eu já estaria bem acima do Márcio França. E foi o que aconteceu, né? Então, comprovou o carinho do povo comprovado ali nas urnas, né? Então, isso é uma experiência aí que só vivendo, né, que a gente consegue sentir essa felicidade. Muito bom. Márcio França teve mais de 7 milhões de votos. Ele é um político conhecido no estado de São Paulo. O senador Marcos Pontes, ele é um ídolo. O ídolo venceu a experiência do parlamentar, venceu a experiência do político que já tinha sido governador do estado de São Paulo. Como é que fica na cabeça do eleitor esse dualismo Marcos Pontes, ídolo, e Márcio França? Eu acho que essa foi uma mensagem muito clara da população de São Paulo. Eu acredito que isso vai se repetir também do ponto de vista nacional, mas a população de São Paulo, aqui com o Tarcísio também isso vai acontecer, e a população está, de certa forma, cansada dos políticos e profissionais, vamos chamar assim, políticos de carreira, não sei se existe esse tipo de coisa, mas porque nós somos técnicos, nós somos pessoas que se dedicam ao país. Eu e o Tarcísio literalmente já colocamos a nossa vida, né, pelo país. Eu lá sentado em 200 toneladas de combustível, como piloto de combate, na defesa do país, jurando defender o país de inimigos externos e internos, com sacrifício da própria vida, se necessário. O Tarcísio, da mesma forma, nós temos formações semelhantes. Eu sou formado da Academia da Força Aérea, como administrador público, e piloto e também no ITA, né, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, como engenheiro. O Tarcísio também é uma fórmula na ANABAN, Academia Militar das Brasileiras, e o INE, né, pelo lado do Exército, também ele serviu no Haiti, né, então é o único candidato aí que tem experiência de combate, vamos dizer assim. Por que isso é importante? Porque a gente aprende muito sobre a vida e a importância da vida, a importância das pessoas. Então, a gente não está aqui nessas eleições ou nesses cargos simplesmente para ter o cargo ou simplesmente por olhando no próprio umbigo, como a gente viu muitas vezes no passado. A gente está aqui para defender as pessoas, a gente está aqui para defender o nosso país, nosso estado, e essa é uma visão diferente. As pessoas perceberam esse tipo de coisa. Lembrar do tempo do PT, né, com toda a corrupção que nos dava uma vergonha enorme, basta a pessoa digitar aí no Google, né, corrupção PT, e vai ver a quantidade de coisas que tinha lá. Não sei como as pessoas esquecem desse tipo de coisa, e conseguem votar ainda num partido que tem todo esse histórico negativo do país, e em contrapartida com um governo que tem feito tudo para resolver esses problemas que foram deixados pela administração anterior, né? Então é algo bastante ilógico, né, quando você fala em voto no PT. Mas nós estamos numa democracia e a gente tem que demonstrar isso aí de forma clara, e por isso eu vou participar muito claro aí, junto com o nosso Tarcísio de São Paulo, o presidente Bolsonaro, no país. O presidente já ligou para o senador Marcos Pontes, não? Já falou com ele? Ontem à noite eu liguei para ele. E ele deu os votos de felicitações. Como é que foi a conversa? Sim. Eu conheço ele há muito tempo, né? Eu conheço o presidente Bolsonaro desde 2001, então é um amigo meu, eu tenho um carinho muito grande. E então ele ficou muito contente, né, com isso, inclusive também toda a liderança do partido também, a nível nacional, com o Valdemar, a nível de São Paulo aqui também, com o Tadeu, né? E isso é uma coisa muito, muito bacana, você sentir isso aí, né? O apoio, né? Eu também estava ligando para agradecer também o apoio do partido, o apoio do presidente, para que isso fosse feito. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu aprendi a trabalhar em equipe. Aliás, uma coisa que é importante, né, as pessoas perceberem isso quando tivesse uma política, por exemplo, você tem que aprender a trabalhar em equipe. E eu já, como astronauta, como piloto de combate, você depende literalmente da sua vida da equipe. A gente costuma falar no meio de astronautas que astronauta não tem ego, astronauta tem equipe, e é a equipe que se salva. Há uma expectativa na região metropolitana de Campinas com relação ao professor Alberto do PL, que é vereador e também seu primeiro suplente. Marcos Pontes fica no Senado ou volta para o Ministério? O Alberto é uma pessoa sensacional, tenho muito orgulho do Alberto, meu primeiro suplente, e da Solange também, lá de Sorocaba, que é a minha segunda suplente. Eu sou uma pessoa que eu falei muito durante a campanha, é importante ter suplentes bons, não teria nenhuma, vamos
dizer assim, nem mesmo nenhuma restrição em que eles ocupassem um lugar ali no Senado, né, no caso do ministro, mas a princípio essa não é a ideia, né? A ideia agora, com a reeleição do presidente Bolsonaro, é que eu fique no Senado, não sei se é o que a gente discutiu, eu fique no Senado, assuma a Comissão de Ciência e Tecnologia, tendo um ministro de Ciência e Tecnologia alinhado conosco. Isso causa muito mais sinergia, né, no processo como todo, para que melhore a nossa ciência e tecnologia, que é essencial para o desenvolvimento do país, né, a proteção dos orçamentos de ciência e tecnologia, assim como da educação, e muitos projetos que precisam ser executados com a participação do Congresso. Então, isso aí é o que a gente tem por enquanto, né, que eu fico lá no Congresso e alguém da minha confiança também, do presidente Bolsonaro, fica lá no Ministério. Aí depois, no futuro, né, são 8 anos de mandato, então a gente vai discutindo a partir de lá, né? Mas, a princípio, é isso que vai acontecer. Eu fico no Congresso e o ministro, né, escolhido pelo presidente Bolsonaro, com a minha participação nessa escolha, é alinhado lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Tarcísio consegue manter a diferença com Haddad? Qual a sua visão para esse segundo turno? Eu acredito sim na vitória do Tarcísio, acredito muito nessa vitória. Foi uma surpresa, acho que para todo mundo, de novo falando das pesquisas, né? O pessoal estava ali esperando que o Haddad tivesse uma votação expressiva aqui em relação ao Tarcísio e o Rodrigo estivesse mais próximo do Tarcísio ali, então não aconteceu isso. Você vê que o Tarcísio venceu bonito, né, aqui nesse primeiro turno e vai vencer no segundo turno também. Agora começam as conversas, né, com apoios, né, apoios aos municípios, apoios, né, com os outros candidatos, né, certamente vai ser feito essas conversas também, e a migração de votos dos outros candidatos do Tarcísio, né, que é a escolha mais lógica aqui para São Paulo, é a melhor escolha, sem dúvida nenhuma. São Paulo é um estado conservador, é um estado que acredita no trabalho, que não é um estado que apoia o agronegócio, é um estado que não acha, como foi falado pelo PT ali, que o agronegócio é fascista ou que o MST deve substituir o agronegócio. De maneira nenhuma, nós acreditamos no agronegócio, nós acreditamos nas pessoas que trabalham. Eu sou do interior, né, eu sou lá de Bauru, eu gosto de falar que eu sou caipira, eu sou capial, mas não sou ignorante não, assim como todas as pessoas do nosso estado de São Paulo. A gente precisa ter esse apoio agora em torno do Tarcísio, juntar aquelas pessoas que não querem a corrupção do Estado, aquelas pessoas que não querem ideologia de gênero nas escolas, aquelas pessoas que são a favor da polícia e não são a favor de bandidos, aquelas pessoas que são contra a droga. Todas essas pessoas, não importa em quem você votou. Estou falando com essas pessoas agora, não importa em quem você votou no primeiro turno. No segundo turno, a gente tem que votar no Tarcísio, realmente é o cara que vai levar esse Estado para frente e proteger as nossas famílias e as crianças aqui do Estado de São Paulo. Para encerrarmos, vamos falar desse segundo turno Bolsonaro-Lula. 14 vezes 13 versus 13 estados. Dá para recuperar para o presidente Bolsonaro um ou outro estado? Como é que fica esses números, como é que eles ficam no cômputo geral? Assusta um pouco o senador Marcos Pontes? Não assusta. Eu estou acostumado com desafios, o presidente também é acostumado com desafios, nós somos militares também, né? Ele também é paraquedista, ele sabe, né, encarar uma situação difícil e vencer uma situação difícil, né? O presidente Tarcísio vai ter o meu apoio completo agora no segundo turno, e com lógica, quem conhece sabe que eu trabalho de forma muito pragmática, sempre com lógica, né? Com lógica, a gente consegue convencer as pessoas desses estados, né, que, se você observar, a maior parte deles são estados que precisam de maior desenvolvimento, e esse desenvolvimento só vai acontecer através da participação, né, ativa de um presidente e um ministério que sejam capazes de resolver problemas de forma pragmática. Então, você vê que para ter um desenvolvimento, eu conheço bem a região Nordeste, tenho família na região Nordeste, é possível que essa região seja uma das regiões mais ricas do país. Por que não? É muito possível, né? Tem planos, projetos para isso. O presidente Bolsonaro tem apresentado esses planos, tem resolvido problemas que ficaram lá por décadas sem resolver, por exemplo, problemas da transposição de São Francisco, e muitas outras coisas, a geração de empregos. Tudo isso vai ser feito através de uma metodologia pragmática, junto aí com a economia liberal, né, que tenha sentido. A economia, do ponto de vista da comunismo, do socialismo, ela não funciona simplesmente, não existe chance nenhuma de funcionar, e o que leva são
os resultados que a gente vê na Argentina atualmente, a gente viu na Venezuela, né, e sem falar desses sistemas econômicos sociais, como o comunismo, o socialismo, operando no sistema de subterrâneo economia, também, se você pensar em regime de governo, como que o governo interage com a população, sempre começa numa democracia que vai se distorcendo para um autoritarismo e até um totalitarismo, como a gente vê agora já na Venezuela, tirando todo a liberdade da população, liberdade inclusive de vocês, da imprensa, né, da liberdade de expressão, liberdade de religião. A gente não quer isso no nosso país. Então a gente precisa convencer essas pessoas que estão iludidas, né, com a esquerda, nos estados aí que, por enquanto, votaram mais no ex-presidente Lula, né, que aqueles votem da forma correta e votem para o presidente Bolsonaro para que a gente tenha um país unido, um país próximo. Nós tivemos o privilégio de conversar com o senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes, aqui na CBN Campinas, no programa Palavra de Honra. Muito obrigado pela sua participação, senador. Estamos, obrigado a vocês, obrigado a todos da CBN, novamente, pelo dar esse momento final, para agradecer a todos que votaram em mim, mais 10 milhões aqui paulistas, e dizer a todos que votaram e aqueles que não votaram em mim também, que a gente vai trabalhar junto para colocar o nosso estado de São Paulo aí como uma locomotiva rápida de trazer mais qualidade de vida, trazer a economia forte aqui para o nosso estado, empresas, etc. Então, agradecer a todos, aqueles que votaram e que não votaram, estejam comigo, porque a gente vai revolucionar esse nosso estado de São Paulo. Obrigado. Grande abraço. Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas 3232-4418. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Palavra de Honra. Muito bem, amigos, o Palavra de Honra fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da CBN Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br.